Eu vou ficar 24 horas em frente ao ventilador? Não. Na hora que a sedação entrar, eu preciso estar aqui do lado para mudar. Não esqueçam isso, é uma dica valiosa. Quando vocês já intubou, participou de alguma intubação, já tiveram familiaridade? Já? É tranquilo? Não, pra mim não. Não, tá. Primeira coisa é a gente associar tanto aqui quanto aqui, tá? Então, o motivo pelo qual o paciente foi para ventilação mecânica. Esse paciente foi por rebaixamento sensório, esse paciente foi ou rebaixamento sensório associado a insuficiência respiratória. Essa insuficiência respiratória foi tipo 1, foi tipo 2, entendeu? E daí a gente vai trazendo para o nosso cenário. Aqui, vamos conversar sobre esse cenário. Paciente, pressão controlada, eu posso escolher tanto VCV quanto PCV. Por que eu não escolho PSV nesse primeiro momento? Porque tá com indução da medicação. Então, ele está com indução da medicação. Então, em tese, aqui ele foi até bloqueado, ele não tem drive ventilatório. Então, a primeira coisa que eu tenho que me atentar aqui é o modo ventilatório. Porque às vezes eu vou lá, vocês foram lá, entubou o paciente, a gente foi lá e conectou o paciente na ventilação mecânica. Só que tem pressão de suporte. E aí? Não vai fazer volume, não vai fazer nada. Por quê? Porque o drive dele está inibido, certo? A partir disso, seleciona aí qual modo o paciente vai ficar melhor, mais bem acoplado. E aqui a nossa escolha foi pressão controlada. 100% de FO2, porque no momento da indução, ele teve uma queda abrupta de saturação, chegou até 74%. Então, por que eu vou começar, sei lá, a 21%, sendo que ele já teve um déficit de saturação lá? Então, tá vendo que tudo é guiado com o cenário que eu tava? Por isso que eu coloquei 100% de FO2. Mas pensar que é o seguinte, tá 100%, saturando 97%, ele tá fora da minha margem de saturação alvo, que eu quero até 96% para ele. Então, a partir de agora, eu começo a fazer o quê? Reduzir. Reduzir e avaliar o quê? Saturação. Toda vez que eu mexo na FO2, eu preciso coletar uma gasometria para ver PaO2? Não, tá? O oxímetro me dá um direcionamento para isso, tá bom? Então, eu vou reduzindo aqui e ok. PIP. Como que é o parênquima pulmonar desse paciente? Esse paciente precisa de pressão. Então, a PIP, ela vai, nesse primeiro momento, ela vai ser direcionada para isso também. Instabilidade hemodinâmica. Eu sei que se o paciente está muito instável, eu aumento muito a PIP, provavelmente esse paciente vai ficar mais instável ainda. Então, nesse momento, o cenário que a gente se encontra, no pós-intubação, é o cenário que a gente tem que se preocupar também com instabilidade hemodinâmica. O que me traz a pensar que eu não vou ajustar isso aqui, sair e não voltar para monitorizar esse paciente de volta, certo? Ele começou a ter drive. Por que eu sei que ele começou a ter drive? Porque em alguns ciclos, primeira coisa, no ventilador, como que eu vou identificar? Começando a fazer a sincronia. Mas olha só, tô pedindo para ele fazer 22 de frequência, aqui agora tá 22, mas agora há pouco tava 23. Associado a isso, ele estava tendo um disparo aqui, ó, o disparinho dele, que ele está começando a querer acordar, certo? Então, é um paciente que tem um drive ventilatório. Se eu venho aqui, deixa eu reduzir mais essa FO2, colocar 75, por exemplo. Minha pressão inspiratória nesse primeiro momento, o que eu vou ver? Pressão inspiratória e, principalmente também, o volume. O que ele está fazendo de volume? E eu vou determinar o volume dele a partir do quê? Do cálculo que a gente vai fazer, o tamanho do paciente. Aqui é protocolo, a gente faz a aferição da UNA, joga na tabela que eu vou fazer com vocês, e a gente deixa escrito aqui o que seria o predito para ele, de 4 a 8, por exemplo. Que aí toda vez que alguém for vir aqui, a gente já sabe o que é determinado para aquele paciente, certo? E a gente vai reduzindo. Frequência respiratória. Aqui nesse primeiro momento eu vou buscar uma que não me gere a sincronia também. Tá? Então, a sincronia de disparo e tudo mais depois disso, porque agora ele está começando a ter drive ventilatório. Posso passar esse paciente de cara agora para pressão de suporte? Por que não? Tá? Então, eu tenho que ver isso. Outra coisa que é fundamental, ajuste de quê? Alarme funcional, tá? O que a gente comentou aqui? Que eu venho, sei lá, vou titular tudo aqui no ventilador e vou sair. Eu vou ficar 24 horas em frente ao ventilador? Não, né? Então, o ventilador tem que me avisar do que está acontecendo com o paciente. Então, primeira coisa, ó, ele traz aqui os alarmes inferiores. Opa! Ele me traz aqui os alarmes
inferiores e superiores. E aí eu preciso pensar de forma funcional com que eu tô aqui com o paciente. Primeira coisa, nível de som, o mais alto possível. Porque se ele estiver baixinho aqui, ó, se eu estiver sentado ali, eu não consigo escutar, certo? Então, 100%, começando a acordar. 100%, limite de pressão superior. Eu vou deixar isso aqui o máximo possível? Não. Porque às vezes eu vou lá e tem um aumento de pressão de via aérea. Um paciente que começa agora a fazer um broncoespasmo, por exemplo. Poxa, ele vai aumentar a pressão superior de via aérea, o ventilador vai me avisar e eu vou vir aqui e resolver o problema. Ok, eu preciso antecipar esse cenário, eu preciso entender isso. Mas é uma ferramenta que pode me dar condições de como está o paciente agora. Deu para entender? Então eu venho aqui, até quanto que eu posso aceitar dessa pressão? Vocês lembram? Desculpa te atrapalhar nesse vídeo, mas eu preciso te falar isso agora. Você vai me agradecer se essa mensagem for para você. Se você está assistindo esse vídeo, você está comprometido em conhecimento salvador de vidas. Eu quero te deixar aqui uma oportunidade de vivenciar isso na prática. Deixei um link fixado na descrição para que você conheça mais sobre nossas formações práticas. Skin the Game, seu paciente não é um boneco. Clica no link para saber mais. Quanto que eu vou colocar aqui para o ventilador me avisar? Yane, ó, chegou nesse nível, se preocupe. Maior que 30. O que vocês acham? O que vocês arriscam? Aí tem literatura que fala de 30, 35. O que eu gosto de fazer? Pensa só, eu não vou esperar acontecer. Concorda comigo? Então eu deixo um valor que ele me avise quando essa pressão está aumentando. Se ele me avisa, eu venho aqui e soluciono, o paciente não vai chegar com a pressão estourar lá em cima. Deu? Exato. Então a gente, por exemplo, ah não, estou considerando aqui 30, aliás, 35. Deixa 30 aqui. Volume, eu vou deixar o mínimo de volume possível? 0,5? Não, porque às vezes ele não está fazendo volume nenhum. Aí só ele não fazendo volume nenhum, ou às vezes aqui está 0,5. Aí ele está fazendo aqui de volume inferior, de volume minuto, 1. Ele vai ficar bem fazendo 1 de volume minuto? Aí eu vou esperar chegar em 0,5 para o ventilador melhor. Deu para entender? Então eu vou determinar isso aqui, tanto o inferior quanto o superior, de acordo com o paciente. Ah, é um paciente que eu estou fazendo, por exemplo, é um paciente SARA, grave, pronado, que eu estou trabalhando a 8 ml aqui de volume para esse paciente, certo? A minha meta é aquela, ventilação mecânica protetora. Aí aqui, quando eu trago para o volume minuto inferior e superior, concorda comigo que se minha meta é ali de 4, por exemplo, eu não vou deixar 20 e tantos igual estava aqui? Se a minha meta é 4, o superior, 4,5, por exemplo. E ele já me alarmou, opa, extrapolou, aqui ele está acordando. Extrapolou, eu venho aqui e soluciono, certo? Então aqui, frequência respiratória é a mesma coisa, e eu chamo a atenção para a frequência respiratória, principalmente quando a gente for para a pressão de suporte. Não esqueçam isso, é uma dica valiosa. Pressão de suporte, toda vez que eu passo meu paciente para pressão de suporte, o que eu tenho que pensar? Alarme de apneia, esse ventilador tem que me falar se o paciente fazer apneia, e não deixar o alarme inferior zerado. Ou seja, o ventilador tem que me avisar de uma bradipneia primeiro. Começou a fazer bradipneia, ele já vai me avisar. Porque se eu espero a apneia, talvez eu não solucione o problema antes e o paciente vai ficar fadiga muscular. Deu para entender? Então, sempre colocar nesse sentido aqui. E aí eu vou ajustar, ó. Eu vou esperar ele fazer 80 de frequência respiratória para falar. Não faz sentido, né? Ó, vou deixar aqui 12. E aqui, como ele tá fazendo uma frequência maior, tá vendo que tá de 27? Ele tá acordando, a gente vai tentar passar ele para suporte agora. Eu vou deixar aqui, por exemplo, só para vocês verem que vai alarmar, ó. Se eu coloco 23, aí eu aceito. Aí ele já vai me falar. O volume minuto tá alto e a frequência tá alta. Por quê? Porque eu fui lá e fiz o quê? O ajuste do alarme funcional, certo? Por isso que eu tenho que estar ali e o alarme tem que me falar o que está acontecendo com o paciente. Isso é fundamental. Então eu venho lá e vou corrigir. Por que ele está alarmando dessa forma aqui? Quanto que eu coloquei o volume? Não está 8,3? Aí eu não coloquei um volume que a gente estava considerando um paciente SARA e tudo mais, para vocês terem noção. Então eu coloquei o quê? 4,5. Aí ele está me alarmando, ó, o volume está alto. Aí vamos supor que esse paciente, eu estou aceitando para ele, sei lá, 8.
Ele vai me alarmar, porque tá fazendo 9, tá? Então, sempre alarme funcional, de segurança para o paciente. Vou tentar passar ele para suporte. Passei para suporte, ó, vou fazer a tentativa de suporte. Ele tá acordando. Seu Célio, calma, viu? Que eu falei para vocês, olha só. Eu tenho a ventilação de reserva. Toda vez que eu vou passar o paciente para pressão de suporte, eu tenho que me atentar. Primeiro, ventilação de reserva também. Por quê? A ventilação de reserva é o seguinte: o paciente falhou no sentido de fazer, sei lá, uma apneia, e agora o ventilador vai entrar no modo controlado. Por que eu já tenho que deixar ela determinada? Olha só, sei lá que eu vou colocar uma pressão inspiratória, um PS de 10. Ele tá me dando todos os ajustes de fábrica. Eu tô pedindo 10 aqui, concorda? Tá em pressão de suporte de 10. Se o paciente falha e faz apneia, ele já entra com 20 de pressão. Por isso que eu tenho que ir lá e deixar ajustado. O ventilador não entende de forma o que eu tô aqui, eu preciso deixar pronto, tá? Então eu deixo mais próximo do que o paciente já tá fazendo. Por exemplo, 10. Eu fui lá e aceitei. Vamos lá, ver se ele tem drive suficiente. Pode falar. Essa ventilação do lado de fábrica seria o backup. Seria o backup. Agora, por exemplo, igual aqui, ó, passei ele para pressão de suporte, por exemplo. Aí agora o que eu tenho que ir lá fazer? Ajuste do alarme. Tá em 100% o som? Tá em 100%. Tempo de apneia. O mínimo possível que a máquina vai te trazer. Por quê? Deixa eu só ajustar esse alarme aqui, que aí não vai ficar alarmando pra gente. Aí. O tempo de apneia, o mínimo possível. Desse aparelho aqui é 15 segundos. Olha só, precisa de 15 segundos em apneia para o ventilador entrar em pressão controlada. Aí, o de fábrica é 20, por exemplo. Eu vou deixar esse paciente 20 segundos em apneia. Paciente, deu para entender? Então, a gente vai lá e vai colocar o quê? O mínimo possível. E aí, aqui, alguns alarmes em pressão de suporte, eles são, não que os outros não sejam importantes, mas o de frequência e de volume é muito importante também. Eu vou esperar ele fazer, por exemplo, aqui, ó, 1 de frequência para me falar? Não. Então, eu vou lá e deixo o quê? 12, 13, certo? Fazendo 20 aqui, sei lá, 25, 5 a mais, aceitei. Poxa, não tá mais confortável agora? 75 de saturação, desculpa, 94 de saturação a 75 de FO2. Tá? Frequência ficou um pouco mais confortável do que estava? Ficou. Aí agora a gente vai fazer o que junto com a equipe? Ver metas. Ah, esse paciente precisa ser sedado e tudo mais. O que eu tenho que me atentar? Fui ali, conversei com os meninos. Ah, não, a gente acha viável sedar o paciente. Tá em pressão de suporte. Na hora que a sedação entrar, eu preciso estar aqui do lado para mudar. Ok que o ventilador agora a gente já ajustou. O ventilador vai entrar naquele backup e tudo mais. Mas eu preciso mudar o módulo. Só para vocês terem noção, como mecanismo de segurança desses ventiladores, quando o paciente entra naquele modo de backup, ele não para de alarmar enquanto alguém não vem e passa o paciente para controlado. Então não tem como nem silenciar o alarme, como mecanismo de proteção mesmo, tá? Então isso é muito importante. E a gente vai acompanhando juntos. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fale com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos, comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei um link descrito aqui, um link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.